Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha de literatura. Continuaremos com o nosso livrinho A Bruxinha Invejosa, de Pedro Bandeira. Continuaremos com o mesmo livrinho, né? Eu preparei uma brincadeira bem legal para vocês. Vocês vão agora assistir um videozinho que é uma brincadeira sobre as características das duas bruxinhas e em seguida voltaremos com algumas perguntas. Quero ver quem consegue responder as perguntas que eu vou fazer. São todas sobre o livro. E não esquecendo, precisa ler o livro. Ai, mas tia Lê, eu já li esse livro tantas vezes, então. Vamos ler novamente. Vamos ler o livro para conseguir responder todas as perguntas, tá bom? Combinado? Então tá. Agora, ó, vai ver a brincadeira, vai assistir o videozinho da brincadeira e em seguida voltaremos. Aguardo vocês aqui. E o nosso livrinho de literatura, Bruxinha Invejosa. E temos também as duas personagens desse livro, né? Que são Micélia e Apotécia. Esse livro conta a história aí de duas bruxinhas, né? E a partir do momento que você começa a ler, você começa a conhecer essas personagens melhor, né? Começam a saber o que aconteceu com elas dentro da história, como elas se comportavam dentro da história, quais as características delas, né? Você foi conhecendo cada vez mais sobre elas. E é justamente isso que nós iremos fazer. Separei aqui ao lado algumas características destas personagens, que são desligada, bruxinha, inteligente, feliz, invejosa, esforçada, vingativa, bruxinha, esperta e maldosa. O que vocês irão fazer? Vão me ajudar a encaixar essas características nas personagens do livro. Vamos ver aqui a primeira característica. Desligada. Quem era desligada? Micélia ou Apotécia? Muito bem, Apotécia. Depois nós temos aqui, ó, bruxinha. Bruxinha. Quem era uma bruxinha? Micélia ou Apotécia? Opa, Apotécia ou Micélia? Bom, as duas, tanto Apotécia quanto Micélia, eram bruxinhas, tá? Então eu vou colocar aqui para Micélia, porque ela está sem nenhuma plaquinha, sem nenhuma característica até o momento. Aí depois eu tenho a característica inteligente. Quem era inteligente? Micélia ou Apotécia? Muito bem, quem era inteligente era Micélia. Perfeito. Feliz é a próxima característica. Quem era feliz? Muito bem, feliz era Micélia, muito feliz. Uma bruxinha muito feliz. E depois temos invejosa. Nossa, quem era a invejosa da história? Isso aí, Apotécia, muito invejosa. Cruz credo. Depois temos esforçada.
Qual delas duas era esforçada? Muito bem, Micélia, muito esforçada. Temos aqui vingativa. Quem era vingativa? Isso mesmo, Apotécia. Vingativa. E quem era a bruxinha? Como eu falei, as duas eram bruxinha, mas já colocamos bruxinha para Micélia, então essa bruxinha pertence a Apotécia. Temos aqui esperta. Quem era esperta? Muito bem, Micélia era muito esperta. E quem era maldosa? A última característica pertence a quem? Claro, a Apotécia, muito maldosa. Prontinho. Ficou bem assim. Vamos ver aqui as características de Micélia. Bruxinha, ela ainda era uma bruxinha, tá? Porque ela ainda estava no primeiro ano do curso de bruxarias. Ela estava estudando para se tornar uma bruxa. Então, ela ainda era uma bruxinha. Micélia era muito inteligente, né? Prestava atenção em tudo. Tirava boas notas, tá? Micélia era feliz. Era tão feliz que ela só conseguia fazer coisas boas para as pessoas, né? No final da história, ela ficou mais feliz ainda, porque ela conseguiu ficar com o narizinho dela bem arrebitado. Micélia também é esforçada, porque ela prestava atenção nas aulas, fazia os deveres, né? Tudo isso para conseguir concluir o curso, né? E se tornar uma bruxa. Micélia, ela era muito esperta, tá? Sempre fazia as coisas corretamente, prestava atenção na aula, né? Conseguia decorar as lições, né? Então, ela era bem esperta. Agora, vamos ver as características de Apotécia. A Apotécia era desligada, né? Durante as aulas, ela não conseguia, tinha muita dificuldade nas receitas, nas lições, né? Então, ela era bem desligada durante as aulas. Tinha dificuldade para aprender. Ela era também, a Apotécia, invejosa. Ela sentiu inveja da amiga só porque a amiga ganhou um prêmio, né? Ganhou um presente da professora, uma vassourinha com buzina. Ela teve inveja disso, ela era invejosa. A Apotécia era também vingativa, ela pelo fato da Micélia ter conseguido o prêmio, a Apotécia quis se vingar de Micélia. Então, ela era vingativa. A Apotécia era uma bruxinha, assim como Micélia, porque ela ainda estava no primeiro ano do curso de bruxaria. Ela estava estudando para se tornar uma bruxa. Ela ainda era uma bruxinha. A Apotécia também era maldosa, muito maldosa. Tão maldosa que ela preparou uma maldade para a amiga Micélia, né? Ela preparou um feitiço bem ruim, só para prejudicar a amiga Micélia. Então, essas são as características de Apotécia. Ficou bem assim, olha. Espero que tenham gostado.
E aí, gostaram? Muito legal, né? Agora, vamos iniciar as nossas perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. A professora das bruxinhas tinha ido no armazém das bruxas comprar uma coisa que ela precisava muito. O que ela foi comprar, hein, gente? Quem é que sabe? Vamos pensar? Vamos lembrar do nosso livrinho? Vamos pensar. Já já eu volto com a resposta, tá? E aí, encontrou a resposta? Muito bem, ela foi comprar giz roxo. Giz roxo. Porque ela usava giz roxo para escrever, não era? Então, segunda pergunta. Acho que eu já até dei a resposta da segunda. Por quê? Para que ela foi comprar o giz roxo? Porque ela só usava o giz roxo. Ela não usava giz de outra cor, só usava o roxo. Não era? Então, a nossa terceira pergunta é a seguinte. Por que a Potécia resolveu fuçar nas coisas da professora? O que ela estava procurando? Vamos lá? Quero ver, hein? Então, conseguiu? Lembrou? Encontrou a resposta? O que a Potécia queria quando ela foi fuçar na sacola encantada da professora? Isso mesmo. Ela procurava um feitiço muito difícil para jogar na outra bruxinha. Não é? Na Micélia. Ela procurava um feitiço para jogar. Muito bem. Você conseguiu? Muito bem, hein? Vamos lá. Nossa próxima pergunta. Qual foi a terrível fórmula encontrada por Apotécia? A Apotécia encontrou uma fórmula horrorosa. Qual foi essa fórmula? Muito bem! A fórmula de transformar meninas boazinhas em baratas cascudas. Essa era a fórmula. A fórmula que ele encontrou foi essa, de transformar meninas boazinhas em barata cascuda. Que horror, né? Aí agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quais eram os ingredientes dessa fórmula? Quais os ingredientes que a Apotécia usaria para fazer essa fórmula? Esse feitiço. Quais seriam os ingredientes? Vamos lá. Essa terrível descoberta dela, né? Que era transformar meninas boazinhas em barata cascuda. Quais eram os ingredientes? Isso mesmo. Encontrou no livro? Isso mesmo. Ingredientes de dar medo, ingredientes de dar nojo. Esses eram os ingredientes que transformavam meninas boazinhas em baratas cascudas. Vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Sabe o que a tia encontrou para vocês? Preparou? A tia preparou um videozinho. Esse vídeo é sobre o Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira é um autor, né? E foi ele que escreveu o livrinho que a gente está lendo. O livrinho A Bruxinha Invejosa foi escrito pelo Pedro Bandeira. Então, eu preparei um videozinho sobre ele. Falar sobre a vida dele, sobre os livros que ele já escreveu, né? Como foi a infância do Pedro Bandeira. Então, agora vocês vão assistir esse vídeo que fala sobre a história do Pedro Bandeira, tá? E em seguida, eu vou fazer umas perguntas a respeito desse vídeo. A respeito do Pedro Bandeira, sobre a vida dele, né? A infância, tudo que fala no vídeo, eu vou fazer algumas perguntas sobre isso, tá bom? Assistam o vídeo e já voltamos, tá? E aí, assistiram o vídeo? Gostaram do vídeo? Muito legal, né? Então, eu preparei aqui algumas perguntinhas para ver se o pessoal realmente entendeu e assistiu o vídeo sobre o Pedro Bandeira. Vamos lá? Então, vamos lá. A primeira fala assim, quem é Pedro Bandeira? Isso mesmo, é um autor, né? Um escritor brasileiro que já escreveu vários livros, né? Livros para literatura infantil,
também livros para adolescentes, né? Ele é brasileiro e ele é muito, a linguagem dele é muito fácil para as crianças entenderem. Ele é um autor muito, muito bom, tá? Vamos lá. Outra pergunta sobre ele, hein? Onde Pedro Bandeira nasceu? No vídeo fala onde ele nasceu. Aonde ele nasceu? Você prestou atenção? Isso mesmo. Ele nasceu em Santos, né? Uma cidadezinha que fica no litoral de São Paulo. Santos é uma cidade praiana. Ele nasceu em Santos. Muito bem. Ficou ligado, vi que você entendeu mesmo, hein? Assistiu mesmo o videozinho, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Dos livros que ele já escreveu, qual dos 2 livros dele, o nome dos 2 livros que ele já escreveu, que ficaram muito mais famosos? Quais foram os 2? Ele cita isso no vídeo. Quais foram os 2? Muito bem. O Dinossauro que Fazia Au Au e A Droga da Obediência. Esses 2 livros foram os mais famosos dele, que era O Dinossauro que Fazia Au Au e A Droga da Obediência. A Droga da Obediência é um livro assim fantástico, eu já li, até quando eu era pequena, né, mais ou menos da idade de vocês, eu li A Droga da Obediência. É um livro muito legal. Fica aí uma dica, tá? Para quem gosta de leitura, que eu acho que leitura é uma coisa muito importante na vida da gente. E esse livro é um livro, excelente, sabe? Que diz tanta coisa legal pra gente. Então, vale a pena, tá? Pede pra mamãe procurar pra vocês, comprar, ou então baixar, que agora a gente tem como baixar, né? Baixar e assistir ler pelo celular, pelo tablet, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. O Pedro Bandeira, no final do vídeo, ele incentiva as pessoas a fazerem o quê? Qual o incentivo que ele dá para as pessoas? No finalzinho do vídeo, ele fala sobre o quê? Isso mesmo. Ele incentiva a leitura. Ele diz que a leitura é muito importante nas nossas vidas, tá? Que a leitura é importante em qualquer idade. Não é só criança que tem que ler, não. A criança, o adolescente, o adulto, o idoso, todo mundo tem que ler. Porque a leitura é uma das coisas mais importantes que existe na vida da pessoa. Porque quando você lê, você viaja. Você vai para mundos que você nem imagina, todos eles fabricados pela sua imaginação, né? Então, o Pedro Bandeira, ele incentiva a leitura. E eu também digo para vocês, a leitura é fundamental, porque quem lê bem, escreve bem, fala bem, se desenvolve bem, em todas as etapas, em tudo que ele fizer. Por exemplo, se você for resolver um probleminha de matemática, e você tem dificuldade de ler, você não vai conseguir ler e desvendar o que continha que é para fazer, porque você não tem a facilidade de ler. Então, você não vai conseguir interpretar. Não basta só ler, tem que interpretar, ou seja, entender aquilo que você leu. Isso é muito importante. Aí eu tô lá num probleminha de matemática e eu não interpretei, não consegui, porque eu não tenho hábito de leitura, então eu não consegui entender o que o problema está me pedindo. Eu vou conseguir fazer a continha? Não. Então a leitura é importante demais na vida da gente. Mas também é importante que você leia aquilo do seu interesse. Ai, tia Alessandra, esses livros assim, de historinha eu não gosto. Eu gosto de ler gibi. Ok. É legal ler gibi? Muito legal, muito legal. Ai, tia, eu gosto de ler livro de receita. Livro de receita de bolo. É legal ler livro de receita? Muito legal. Então, você procure alguma coisa que te interesse, que seja aquilo do seu interesse. Ah, o meu interesse é ler esse tipo de livro. Então, vai ler aquilo que seja do seu interesse. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Eu adorei, adoro falar de leitura, adoro ler, tá bom? Até a nossa próxima aulinha, já estaremos juntos novamente, se Deus quiser, essa fase vai passar, em breve vamos estar na nossa escola, na nossa sala de aula, tá? E eu tô lá, com certeza, se Deus quiser, estarei lá esperando vocês. Um beijo.